Olá, meus amores, como estão? A paz do Senhor, que Deus continue abençoando. Hoje estamos na nossa aula já de número 12, isso mesmo. Já está pertinho de terminar o nosso trimestre, mas vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, junto com o papai e a mamãe, em Tiago, capítulo 5 e versículo 16, na parte B. Este versículo, nós vamos ler antes de contar a história, certo? Diz assim, ó. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Você entendeu? A oração de uma pessoa obediente a quem? A Deus tem muito poder. E assim, crianças, o nosso herói que você vai estar acrescentando no seu álbum é Elias, um profeta de milagres. Isso mesmo. Elias, ele viveu no tempo do rei Acabe, um rei que já estava fazendo tudo que não era agradável aos olhos de Deus. E para piorar a situação, crianças, ele ainda casou com uma mulher idólatra chamada Jezabel. O que é idolatria? É tudo aquilo que a gente adora que não é o Deus que está nos céus. É você querer algo, você adorar algo ou você venerar algo que não é a Deus, é você colocar algo antes de Deus. Então temos que ter esse cuidado. O povo se prostrava diante de imagens, mas muitas das vezes, se você observar, a gente não consegue ficar sem uma televisão, sem assistir uma novela, sem assistir, um joguinho, ficar jogando ali um videogame o tempo todo. Tem gente que não aguenta ficar sem uma novela. Então tudo isso a gente tem que ter cuidado para não tomar o lugar de Deus na nossa vida. E assim o povo de Israel foi apostatando da fé, foi se voltando para adorar outros deuses. Aí vai dizer, o que é apostatar pro Apostatar, crianças, é você renunciar, o que você cria, o que você, confessava que você seguia. Então, muitas pessoas apostatam da fé, negam a Jesus, não quer saber mais de Jesus, renuncia às coisas de Deus. E se apostatar é renunciar, é se afastar das coisas de Deus. E assim, o povo de Israel estava sendo levado, porque o rei era para dar um exemplo, de obediência ao verdadeiro Deus de Israel. Mas se ele já estava voltado a fazer o que era mal aos olhos de Deus, automaticamente o povo ia se voltar a pecar contra Deus também. E esse pecado da idolatria deixava Deus muito triste, porque eles adoravam, faziam cultos, veneravam outros deuses que não eram os deuses, na verdade, são falsos deuses. Mas Deus levantou Elias. E certa vez, crianças, Elias foi ter com o rei Acabe, foi lá na presença do rei Acabe e disse que não ia chover por alguns anos. Aí nós sabemos que se não houver chuva, não tem como se alimentar, não tem como beber, não tem como alimentar os animais. Então seria um problemão se ficasse muito tempo sem chover. Mas como Elias falou que não ia chover, não choveu. Sendo que após ele dizer para o rei Acabe que não ia chover por alguns anos, Deus mandou Elias ir lá para o rio Querite, que ele ia ser alimentado por corvos e que é uma ave, e ele passaria um tempo ali. Deus ia guardar a vida de Elias, porque Jezabel não gostou dessa notícia, não gostou desse negócio da chuva, e Baal, que não era Deus, não ia poder fazer nada. E assim, criança, passou-se, um tempo, sendo que Jezabel mandou matar os profetas de Deus, mas Deus guarda os seus. Quer ver como? O mordomo, aquele que servia o rei Acabe, que era temente a Deus, chamado Obadias, ele guardou 100 profetas de Deus em uma caverna e alimentou eles com pão e água por um tempo. E assim, Elias ficou por volta de 3 anos e meio. Aí Deus disse, se continuar sem chover, esse povo vai morrer, porque não vai ter como sobreviver sem água. Aí Deus mandou, criança, depois de 3 anos e meio sem chuva, e Baal não pôde fazer nada, viu? Mandou Elias ir procurar o rei Acabe. E assim aconteceu. Só que no caminho ele encontrou Obadias, aquele servo temente a Deus, e ali ele fez aquele encontro do rei Acabe com Elias. Só que o rei Acabe queria colocar a culpa de tudo que estava acontecendo com o povo de Israel nas costas de
Elias, dizendo que foi Elias que disse que não ia chover, e por isso que o povo estava sofrendo, passando fome, passando sede. Mas Elias disse: não, olhe, vocês que não estão adorando a Deus, estão adorando a Baal, que não é Deus, e assim acontece com aqueles que desobedecem ao Senhor, tem que sofrer consequências. E ali, crianças, ele, né, ou ainda fez um desafio para os profetas de Baal. Elias desafiou aqueles 850 profetas de Baal. Sabe como? Ele pegou e disse assim, ó: junte o povo, rei, todo o povo de Israel, e leve lá no Monte Carmelo, porque o povo não podia mais, crianças, ficar naquele: se vai servir a Deus ou vai servir a Baal. Então Elias chamou a atenção do povo para se decidir a que Deus eles queriam servir. Se era Deus, que eles seguissem; se era Baal, que eles seguissem Baal. E fez um desafio que aquele Deus que respondesse com fogo lá no Monte Carmelo, esse seria Deus. E assim aconteceu. Foi todo o povo de Israel lá para o Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Aserá. E quando chegou lá, Elias deixou eles primeiro clamar a Baal. E ali eles fizeram o sacrifício deles, clamaram e começaram a se cortar todo e fazendo aquela agonia. E será que choveu? Será que caiu água no sacrifício deles? Responderam com fogo: não. Por quê? Porque Baal não era Deus, era um falso Deus. E assim Elias deixou e ficou lá. Quando chegou um certo horário, meio-dia por aí Elias, ó: bora, Baal! Será que Baal, gente, clame mais alto? Será que Baal tá dormindo? Será que Baal tá viajando? Ou ele tá atendendo, tá fazendo alguma coisa e tá muito ocupado? E ali, quando passou do meio-dia, Elias, pegou, crianças, e reconstruiu o altar do Senhor, do Deus de Israel. Até o altar, o povo, ó, tava lá destruído, desprezado, que o povo nem tava ligando mais para adorar o Senhor. E ali ele pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, reconstruiu o altar do Senhor e colocou a lenha, colocou o sacrifício e mandou colocar 3 cântaros de água, derramar sobre o altar, e fez uma valeta e encheu de água ali. E ele orou ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus respondeu com fogo e mostrou que ele é Deus. E ali desceu fogo e consumiu tudo que estava no altar. Aquela água toda que estava ali naquela valeta foi consumida por Deus. E ali, crianças, o povo se ajoelhou e se dobrou diante de Deus e gritou: só o Senhor é Deus. E assim, os profetas de Baal, né, Elias mandou matar a todos, e todos morreram. E assim, também no mesmo dia, ele teve que orar e Deus fez um milagre e a chuva caiu. Aqueles 3 anos e meio sem chover, na oração de Elias, um homem obediente e justo, Deus ouviu e atendeu e glorificou o seu nome. Então, crianças, que possamos aprender com essa história de Elias, do povo de Israel. O povo de Israel, ele pecava, ele deixava Deus, sofria as consequências que não eram boas e se voltava quando precisava. E ali Deus sempre levantava alguém. Nesse momento foi o Elias. Mas se você não deixar nada, nem ninguém tomar o lugar de Deus no seu coração, na sua vida, que nada venha ter valor a maior do que Deus na sua vida. Quando você orar por um doente, você vai ver o milagre da cura. Você pode orar e Deus abrir a porta para o papai, para a mamãe, por quem quer que seja. Então, se você continuar obediente ao Senhor e você orar, a sua oração tem muito poder. Não esqueça disso, que Deus pode usar e te usar na oração, crendo, mas a gente crendo e tendo fé que Deus está ouvindo e é poderoso para fazer este milagre. E que Deus nos abençoe, e até a próxima aula. Um beijão.